18 mil dólares, quase 100 mil reais nesse trade. Olha lá, deu a compra certinho aqui embaixo. Vamos começar o dia, Bitcoin pertinho das máximas históricas nesse momento. A gente montou junto uma operação, fez a compra aqui embaixo nesse fundo e o resultado está sendo 18 mil dólares. Como que eu acertei essa operação? Qual que foi toda a técnica? E também quero te mostrar uma parte aqui do dia de algumas coisas legais que vão acontecer. E agora, dá só uma olhada que o pessoal terminou de montar a estrutura aqui. O que tu achou, Pietro? Olha só. Eu tenho um dardo olímpico da época que eu treinava, que daí eu vou pegar e vou colocar ele ali no meio, uma parte de vidro para ficar como uma parte da história de fundo aqui, enquanto a gente faz os nossos trades. Agora, olha lá, a data que é 7/11, a gente está analisando que o Bitcoin está com uma possível formação de fundo aqui nessa estrutura e esperando a estrutura desenvolver um pouco mais para entrar com uma compra aqui no Bitcoin. Hoje já tem outras moedas que estão se valorizando no dia. Outra coisa que eu gosto é aqui que a dominância ela tentou fazer esse pivô de alta e rejeitou, entrou no movimento de queda. Então uma coisa muito importante é que quando o Bitcoin está perto do fundo, que ele vai entregar alta, a dominância normalmente ela cai porque os players eles mandam capital para dentro das altcoins e isso diminui a dominância do tamanho do Bitcoin no mercado. Tá entendendo? É assim que opera e daí com o tempo tu ganha mais de 100 mil, depois mais de 500 mil por mês, às vezes tu vai ganhar 100 mil no dia, nunca vai faltar PT. E agora vem comigo que eu vou te explicar como que eu fiz esse trade no Bitcoin, que foi uma posição de R$1 milhão e chegou a dar mais de 140 mil reais de lucro. Acabou que o mercado caiu e eu fui tirado no stop gain com cerca de 25 mil reais de lucro dessa operação. A primeira coisa era entender o contexto do Bitcoin. Ele já tinha respeitado essa região aqui na casa dos 107 mil dólares. E depois disso ele tinha feito uma grande pernada de alta, tu nota? Em comparação com, por exemplo, ondas de queda ou ondas de alta anteriormente, esse movimento ele acaba sendo muito maior. E depois disso, ele acabou vindo em uma sequência forte de queda. Uma regra muito importante em cripto é que normalmente os movimentos eles são um pouquinho mais prolongados do que o Al Brooks falou lá no livro de tendência, que ele fala assim, normalmente 3 empurrões que se encaixam com a teoria das ondas de Elliott de 1, daí corrige na 2, empurra na 3, corrige na 4, empurra na 5. Então tu tem 3 ondas impulsivas normalmente. Em cripto, em grande parte dos casos, a gente vai conseguir fazer também uma contagem ali de 4 ondas. Mas sempre que chega nessa região é o momento que pode estar marcando um fundo ou um topo de mercado. Então, o Bitcoin veio despejando pelo gráfico de 1 hora vários dias de queda, uma onda de queda, 2 ondas de queda e 3 ondas de queda, né? Tá bem marcado que essa aqui era as de alta. E olha só, nesse momento aqui ele estava ainda relativamente próximo do fundo anterior. Se a gente marcar esse fundo aqui, o preço ele foi parar lá embaixo e quando ele voltou ele já criou um topo descendente. Então nessa fase aqui ainda tinha uma chance do Bitcoin voltar para dentro dessa estrutura e começar a entregar alta. Então o ponto de atenção seria aqui, caso ele conseguisse voltar para cima dessa estrutura. A gente vê que não é exatamente isso que acontece. Ele começa a criar uma estrutura lateral aqui embaixo, que era uma estrutura que indicava uma próxima onda de queda. Nesse momento, o mercado já estava enviesado para essa movimentação de baixo. E normalmente, então, dentro das movimentações de baixo, ou o preço vai lateralizar e cair, ou ele vai acabar fazendo um topo, ele volta a pegar a galera em cima do topo e segue caindo. Por Smart Money Concepts, a gente está falando de um choque.
por Wyckoff, nós estamos falando de um checkout de topo para seguir na tendência. Então, no curto prazo, essa aqui era a região que o preço tenderia a vir para prender as pessoas. Tu nota que ele faz isso. Ele vem aqui em cima, cria esse rompimento falso. Tu nota que esse rompimento falso, ele é praticamente o mesmo rompimento que acontece aqui em cima. Aqui nós também vamos ter ali no passado, ó, uma região onde ele vem e cria só um toque acima do topo anterior para seguir despejando. Só que aqui o movimento ele já tinha acontecido por muito tempo. Ele era um movimento que ele já estava mais óbvio para as pessoas. E o que aconteceu foi que em vez dele prender compradores aqui em cima e os stops deles que estavam abaixo da base imediatamente ser buscado e dar sequência na queda, não é o que aconteceu. A gente vai ver que todo mundo que colocou o stop aqui embaixo não foi estopado e o preço ele começa a ficar lateral. Ele faz o rompimento falso de topo e a partir dali ele normalmente vai rápido. Tu vai ver que um rompimento falso ele entrega rápido na outra direção porque todo mundo que ficou preso não pode ter mais a chance de sair. Isso que cria uma tendência forte na direção oposta. Ele não pode voltar lá. E se a gente for olhar aqui no gráfico do Bitcoin, ele começa a voltar aqui em cima nessa região onde estavam as pessoas presas, até que chega esse momento aqui que ele libera o pessoal. Então, uma vez que está liberado, não tem mais pressão para ir para baixo. E também o preço ele vai, chega ali nessa região de topo e ele começa a confirmar o rompimento. Então, aonde que eu peguei e fiz a compra? Eu fiz a compra quando ele voltou aqui nessa região. Só que eu poderia ter fechado o trade um pouco acima. Mas como ele fez essa configuração lateral, eu deixei o meu stop para baixo e deixei a operação andar. Então depois a gente viu incrivelmente o Bitcoin progredir até a região de topo histórico. Então eu comprei aqui com o meu stop logo abaixo porque estava nessa região próximo do fundo anterior. Você vai ver que era outros fundos aqui do passado. Ele tinha ganhado bastante espaço do fundo. Eu primeiro quis contextualizar mais essa estrutura aqui para então a gente voltar, né, para esse âmbito mais holístico e pegar então essa ideia de por que depois o preço ele conseguiu fazer toda essa progressão aqui para cima, aonde ele foi entregando 50, 60, 70 mil reais de lucro, 80, depois aqui em cima ele já estava em 100, na região do topo ele bate aquela sequência de 140 mil reais de lucro. Acabou que eu fui batendo uns prints no meio do caminho, olha só, nesse momento aqui, tava com 251% e 119 mil, bem ali nessa região do topo. Só que acabou que a gente saiu com esse resultado aqui da operação, e eu tenho informações valiosas para te passar. Por mais que 4.500 dólares, 25 mil reais, é algo muito significativo, independente da fase que a gente tá, aconteceu que o preço ele foi até a estrutura do topo histórico, passou só um pouco, ele não ganhou uma distância realmente. E qual que seria uma distância para a gente medir? Um último grande movimento de queda. Ele teria que ter subido até lá perto de 130 para a gente começar a descartar essa retomada para dentro do range e até mesmo voltar para a base, assim como o preço fez, e depois ele tá rompendo para baixo ainda, né? Então acabou que a gente foi tirado aqui, nós compramos aqui, fomos tirados aqui embaixo, mas dava para ter colocado o stop lá em cima. Em vez de 25 mil reais, a gente ter tirado aí 60, 70, 80 mil reais fácil aqui nessa estrutura, colocando o stop na base dessa distribuição, porque não tinha rompido muito o topo. Depois, outras posições que a gente não tinha vendido, nós vendemos aqui e começamos a recomprar agora nos últimos dias aqui perto da base dessa estrutura da acumulação. Então comenta aqui embaixo, tu tá vendo esse vídeo agora, qual foi os aprendizados, ou se tu tá vendo no futuro, valeu a pena a gente fazer a compra aqui de novo, o preço ele realmente conseguiu reagir ou não. O Bitcoin que caiu muito forte, agora tá fazendo uma figura de continuidade e vai realmente conseguir afastar para baixo, ficar pesado aqui embaixo e dar início em um bear market. Como isso ainda não aconteceu e a gente segue perto aqui dessa marcação de fundo, a gente comprou Bitcoin, até se tiver alguma perda de suporte aqui, sem muita oferta pressionando, a gente vai comprar mais Bitcoin. Só que agora eu vou te dar a dica mais importante
de todas, que é o que fez eu sair de operações com $20 para $200 mil no trade. E agora, para fechar o vídeo, eu quero falar contigo sobre mentalidade. Tu já chegou até aqui no final, tu é uma pessoa que tá em outra vibe, né? Não tá ali tanto de curioso. E olha só, acabou agora a live do YouTube, bateu quase 400 pessoas. Eu saí, já fiz a mentoria junto com a galera. E agora, olha só, se tem uma coisa que eu gosto é isso aqui, ó. Aperta ali, pá, já apagou. Ó, o cara vem aqui, toma. Praticidade. O que a gente vai fazer agora é ir na academia ainda. Pô, ir na academia tarde, assim, tipo, já é 10 horas, o cara tá cansado, acordou cedo, cuidou da criança. É chato, mas dá pra unir com outras coisas pra fazer o que tem que ser feito. Porque às vezes tu, mas tem que estudar, tem que ler um livro ali, cara, tu pode achar alguma coisa pra tornar esse processo bom, ou no final colocar alguma coisa boa, né, para ser a recompensa, que é o que a neurociência coloca. Então, vamos lá.